Muito bom dia a todos. Estamos aqui reunidos novamente, então, para o segundo dia das apresentações para o PMO de abril. Lembrando a quem não pôde nos acompanhar ontem, nós estamos fazendo as nossas apresentações de forma remota, através do home office, e queria fazer só uns comentários, os comentários gerais, ainda a respeito das apresentações de ontem. Nós publicamos todas as apresentações lá no portal Sintegre, então desde ontem à noite todas as apresentações já estão à disposição de vocês. Queria também fazer um comentário que foi solicitado pelo Fausto, o gerente da carga. Ele me pediu para avisar a todos que o link com a nota sobre a metodologia usada nas projeções, que a EPE enviou esse link com a metodologia, e eles vão incorporar esse link na apresentação que foi realizada ontem, e assim que eles atualizarem, a gente republica lá no Sintegre já com esse link que a EPE passou para a equipe de carga do INS, tá bom? Então, só lembrando um pouco, eu vou compartilhar a nossa agenda de hoje. Para a gente dar uma olhada o que nos espera para essa manhã aí de sexta-feira. Então, temos a apresentação agora, logo a seguir, com o Hugo da PRH, sobre a previsão de afluências de curto prazo para o horizonte aí, abril e maio. Depois o Rogério vai fazer uma apresentação para a gente sobre a calibração do modelo SMAP para as bacias dos rios Paranaíba e Paraná. A Tamires vai nos trazer aí os resultados desse PMO, e em seguida eu encerro então com a leitura da ata dessa reunião do PMO de abril de 2020. Lembro ainda para quem está se juntando a nós somente hoje, após cada apresentação a gente faz uma pausa de 5 minutos para que vocês possam contribuir, colocar suas dúvidas, questionamentos lá no fórum, cujo link está junto lá na página cujo link para o vídeo e para o fórum está na página do INS na internet, tá bom? Então a gente faz a apresentação e faz uma pausa aí de cerca de 5 minutos para que vocês possam colocar suas contribuições, e assim que a gente volta, a gente lê e responde, ok? Então, dito isto, acho que a gente pode passar então para a primeira apresentação. Hugo, fica à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos. Então, dando início aqui ao nosso segundo dia com a apresentação de vazões. Para o subsistema Sudeste, a gente estava prevendo aí no início do PMO uma previsão de 117% da MLT, uma previsão um pouco acima da MLT. À medida que as revisões foram passando, a gente foi decrescendo essa previsão, né? Na revisão 3 chegou aí a 100% da MLT, e agora no fechamento estimado 101%, bem próximo aí da revisão 3, né? Então, a gente está fechando o Sudeste próximo à média histórica, o 37º do histórico aí de 90 anos. Para o próximo mês, a gente está prevendo o Sudeste ficar em 88% da MLT, o 61º do histórico, e a gente repara que ao longo das semanas a previsão vai caindo. Isso é normal para essa época, a gente já está começando a transição no Sudeste, então o Hélio já falou isso ontem, né? As chuvas agora vão começar a diminuir, né? O normal, o que se espera é que elas comecem a diminuir, então isso reflete nossa previsão semanal que a gente vê todas as semanas ela decrescendo, que é o comportamento característico para essa época do ano. Para a Bacia do Grande, então a gente vê nosso acompanhamento aqui. Então, para a próxima semana, recessão, a gente tem na ausência de chuva prevista, a gente já mostrou isso para vocês ontem. Então, a previsão semanal ficando aqui abaixo da MLT, e aí todas as semanas acabam ficando abaixo da MLT, uma previsão de 78% da MLT. A gente já mostrou que teve essa grande cheia aqui, né, em fevereiro, na Bacia do Grande, gerou muito escoamento superficial, gerou muita vazão, mas não foi suficiente para recarregar completamente o lençol, então a gente ainda está com
quando a gente tem uma ausência de chuvas, as vazões ainda caem para abaixo da média histórica. Na bacia do Paranaíba, apesar da chuva não ter tido uma elevação tão alta quanto na bacia do Grande, o comportamento da chuva foi um pouco diferente, que favoreceu a gente já ter um enchimento já dos reservatórios de sol. Então a gente vê que, mesmo sem chuva, a primeira semana fica aqui na média histórica de abril, a segunda a gente também com a previsão acima da média histórica, depois ela decresce um pouco, né? Porque ela vai a média histórica está fixa aqui no mês, mas abril é um mês que as primeiras semanas de abril tem mais vazão do que as últimas semanas. É comum a gente ter esse tipo de comportamento. Então, isso acaba, como a média histórica é fixa, isso acaba ficando parecendo que a gente está numa escadinha, né, com as últimas semanas piores que as primeiras, mas é o comportamento esperado para essa época. A bacia do Tietê também teve esses picos de vazão, mas vem já abaixo do MLT aqui em março e vai continuar abaixo do MLT em abril, né, ficando bem estável aqui nessa previsão, um pouco abaixo de 1.000 megawatts, com 73% da média histórica. No Paranapanema, o Paranapanema, a gente falou isso ontem, vem falando isso, o Paranapanema vem vindo mal junto com o Sul, né? Não tão crítico quanto o Sul, ele fica ali num sistema de transição entre o Sul e o Sudeste, mas acaba ficando prejudicado também. Então ele teve essa elevação aqui na última semana, mas você vê que é muito pouco essa subida, já está descendo, e aí vai voltar mais ou menos para o mesmo patamar, um pouquinho acima do patamar que a gente estava prevendo, que a gente observou aqui no mês de março, e aí ele fica estável no mês todo de abril com 53%, né, uma previsão baixa para o Paranapanema também com vazões não muito boas. O Paraná fica mais ou menos no meio do caminho entre as outras bacias, então a gente vê que ele vem descendo já, né, já está numa ausência de chuva aqui na última quinzena agora de março, vai continuar descendo, e aí também aquele mesmo comportamento do Grande Paranaíba, ele desce, porque ao longo de abril, porque é o comportamento histórico do Paraná descer essa época do ano, as chuvas já vão começando a rarear aí na parte do Brasil central, e aí isso também influencia a calha principal do Paraná como um todo. Subsistema Sul, a gente teve uma previsão no PMO de 69%, já era uma previsão baixa, mas na Review a gente já deu uma boa diminuída para 38%, revisão 2, e aí revisão 2 revisão 3 estimado ficará na casa dos entre 25% e 30%, né? Então já com uma previsão estável, muito baixa, mais estável, com o pior do histórico, então o Sul provavelmente fechando aí com o pior março do seu histórico de 90 anos. Isso mostra como o Sul está crítico. Nem naquela época o Sul era um pouco mais seco, a gente teve um Sul tão seco quanto agora. E para abril, mesmo com essas previsões se elevando ao longo das semanas, a gente está prevendo o pior abril do histórico, com 25% da MLT. Então a gente está saindo de um fechamento estimado em 26% para uma previsão de 25% no Sul, mostrando como o Sul está crítico, como tá baixas as afluências lá no Sul, né? Isso já é um processo de alguns meses e agora está ficando combinando aí na sequência, na dobradinha de pior março e provavelmente aí na nossa previsão o pior abril. Então o Iguaçu, a média histórica aqui em cima, então a gente consegue ver que está muito abaixo da média histórica, mesmo quando tem uma cheia, né? A gente pode dizer que por causa dessa chuva aqui tem uma elevação, ele nem chega a chegar perto da média histórica, então isso mostra como o sol está seco, como as vazões estão baixas, mesmo com o escoamento superficial para uma chuva, não foi uma chuva, foi um dia de mais de 30 milímetros de chuva, quase 50 milímetros de chuva, ele deu uma elevada boa de 1.000 para quase 2.000, mais de 2.500 megawatts, mas muito longe ainda da média histórica. Isso mostra como a gente está mal no sul. Na próxima semana, sem chuva, muito pouca chuva, e aí ele também com a previsão muito baixa. Nas outras semanas ele vai se elevando, mas porque ele está muito baixo, então isso acaba fazendo a previsão estocástica subir um pouquinho essa previsão, ela não consegue manter isso tão baixo, o componente histórico dos modelos autoregressivos acaba puxando ele um pouquinho para cima, então, mas você vê que ele puxa, mas de forma muito parcimoniosa, então ele puxa muito pouco para cima, a gente mesmo o LS fica muito abaixo da média histórica, mostrando como está crítico a bacia do Iguaçu. No Uruguai é o mesmo comportamento, a mesma coisa, né? Te vê também a mesma característica, o que a gente falou aí para o Iguaçu, a gente pode replicar para o Uruguai, né? Muito baixo, até pior, com 15% da média histórica agora que a gente está observando, também com tudo muito baixo, uma previsão mensal em 20% da MLT, uma previsão muito baixa para o Uruguai.
Subsistema Nordeste, a gente teve na previsão do PMO 80%, já na revisão 1 a gente subiu para 101%, na revisão 2 subiu um pouquinho para 108%, mas a gente ficou aí na casa dos 100% na revisão 1, revisão 3 e agora no estimado, né, essas chuvas que nós tivemos no final de fevereiro, março, refletiram agora no Nordeste, as vazões subiram bastante, então a gente está fechando aí o Nordeste acima de 100% da MLT, com a previsão de fechar acima de 100% da MLT, muito bom, né, dado o histórico do Nordeste, que vinha numa sequência negativa muito ruim, e o 35º março do histórico. Para abril, a gente está prevendo uma recessão, então é normal, as chuvas já estão diminuindo lá, é normal que elas diminuam, então nas próximas semanas em queda o Nordeste, comportamento histórico normal, fechando em 89% da MLT, o 46º do histórico para abril. A bacia do São Francisco, então a gente já vê aí nas próximas semanas descendo, né? A gente tem modelagem lá acoplado o modelo SMAP com o modelo CPI, então a gente consegue fazer 2 semanas de previsão sem ser uma previsão estocástica. Então a gente tem já vê uma descida nessas primeira semana estável, mas segunda semana já uma descida, e aí depois ele continua descendo, né, ao longo das semanas de abril. A gente pode ver aqui no finalzinho do gráfico como tem um degrau para maio, mostrando como essa descida abril, maio, a gente já começa a descer bastante, já entrando no período seco do São Francisco, historicamente. O subsistema norte foi que a bacia que a gente teve aumentando ao longo do mês todo. A gente teve uma previsão do PMO de 84, ela subiu para 88, 94, aí na REV3 já passou 100%, 104, e agora em 109 o fechamento estimado para o mês de março, o 31º março do histórico. Quando a gente acompanhar o gráfico de ano, a gente vai ver essa subida do norte. Para abril também, o norte cai um pouco, mais, demora um pouco mais às vezes para cair, as chuvas começam a subir para norte, não ainda vão pegando essas bacias do norte, a chuva, então o norte ainda cai, demora um pouco, ele não cai em abril, ele cai um pouquinho mais tarde do que o subsistema sudeste e o nordeste, então a gente vê que tem uma descida, mas é uma descida mais suave que a gente viu no nordeste e no sudeste, é um comportamento típico mesmo, uma previsão mensal em 117%, o 16º do histórico de abril. Então eu estava falando que o Tocantins, o norte vai acabar espelhando muito esse comportamento da Diena, então as hienas subiram bastante aqui no mês de março, a gente foi vendo que elas tiveram uma subida boa, e agora elas já começam a descer, mas descem devagar. O norte tem uma descida um pouco mais lenta, a gente vê aqui na MLT, que é um parâmetro para a gente olhar o histórico, então a gente vê e de março para abril o decréscimo é pequeno, o degrau maior vai vir aqui realmente de abril para maio, que aí sim o Tocantins começa a entrar naquele período histórico dele de recessão, aquela recessão bem comportada que a gente vê do Tocantins, principalmente do Curuí, que já tem a entrada da bacia do Araguaia, que é uma bacia que já tem um comportamento um pouco mais estável, a bacia do Tocantins sozinha mesmo, antes da confluência com o Araguaia, ela tem um comportamento um pouco, às vezes, um pouco mais nervoso devido aos solos dela. Em termos de sim, se for pensar no mensal, a gente tem, então, aqui o Tocantins acima de 120% da MLT, o Parnaíba acima de 120% da MLT, então a região norte daqui um pouco acima de 120% da MLT. Na região do Brasil Central, então São Francisco próximo à média, o Parnaíba próximo à média, mais Grande, Tietê, Paranapanema, todo o sul já abaixo de 30% da MLT, foi o que eu falei, né? A chuva no Grande não foi o suficiente, pelo que o modelo está indicando, de fazer completamente a recarga do solo. A gente tem que acompanhar isso. Agora, abril e maio, a gente vai conseguir ter uma noção melhor desse parâmetro, que a gente está com muito escoamento superficial, então é mais difícil a gente distinguir o que é o escoamento superficial do escoamento de base, mas quando a gente chegar aqui no final de abril, quando tiver um período aí de estiagem, a gente vai conseguir ter uma noção melhor do escoamento de base e vai conseguir confirmar melhor se realmente o Grande não conseguiu recuperar. Mas o que indica, o modelo está indicando agora, é que não conseguiu fazer essa recuperação completa na bacia do Grande, o que não é nenhuma coisa de incomum de acontecer. Pode ter acontecido realmente não ter recarregado, porque a gente vinha aí com anos muito ruins. O Tietê, em Paranapanema e o Sul realmente estão vindo muito mal por causa da ausência de chuva. E aqui na bacia do Atlântico Leste também a gente tem algumas bacias acima de 120% da MLT. A gente teve bastante chuva aqui nessa região, né? Então acabou também uma previsão agora mensal para abril acima de 120% da MLT. Então, acompanhando aqui as previsões semanais, o Sul a gente vê ele subindo ao longo das semanas, mas é uma subida muito pequena, muito tímida
para quem acompanha, sabe que o Sul, como região, como subsistema, é o mais volátil, então ele consegue ter uma elevação de renda bastante grande, um espaço curto, mas o modelo, como está vindo aí de meses com previsões muito ruins, né, ele acaba tendo uma subida bem tímida em termos de Sul. O subsistema Nordeste tem essa queda aqui na terceira semana, já vai entrando aí para um comportamento mais típico de abril de descida. Sudeste tem uma elevaçãozinha ainda que na primeira semana, mas depois na segunda semana, mas depois já começa a cair para encontrar lá a média de maio, que já é uma média mais baixa. E o Norte também vai caindo, mas vai caindo com uma MLT mais alta, né? Ele está partindo de 128, então ele vai caindo até só 112%. Também mais de uma queda, mas é comum ele cair ao longo de abril. Em termos de dispersão LI, LS, UVE, a gente tem o valor esperado do Sudeste 88, com LS um pouquinho superior a 100% da MLT. O Sul, normalmente a gente sempre fala, o Sul tem aquela dispersão muito grande, ele não está apontando essa dispersão muito grande agora, está com uma dispersão bem baixa no Sul, com LS em 34%, bem abaixo da MLT, né? Então, mesmo os limites superiores estão vendo uma criticidade muito grande no Sul. O Nordeste fica parecido com o Sudeste, com um pouquinho superior, né? Uma previsão aí em torno de 89%, 90% da MLT, com LS em 100% da MLT. E o Norte, que está um pouco melhor que todo mundo, né? Que o LI, mesmo o LI, está acima de 100% da MLT, né? Com o VE em 117% e o LS em 125%. Em termos de geração de cenários, para maio, a gente gerou os 1.000 cenários como usual e abriu nas 193 aberturas de maio. E aí o resultado a gente vê para o Sudeste, 52% dos cenários aqui entre 70% e 90% da média histórica. Então, a gente está vendo aí que eles estão ficando abaixo da média histórica e 45% aqui em volta da média. Então, ele apostando aí a maioria dos seus cenários praticamente um pouquinho acima da média para um pouco abaixo da média. O Sul, 62% dos cenários ficam abaixo de 50%, ou seja, o Sul vem muito mal aqui, a gente for vendo, o Sul vem muito mal aqui desde dezembro, e aí ele acaba botando grosso dos cenários, a maioria dos cenários abaixo de 50%, ele consegue gerar cenários acima de 150% porque o Sul é muito volátil, maio já é um mês muito volátil também no Sul, e aí ele pode acabar gerando realmente, o Sul pode se recuperar se tiver um abril chuvoso e um maio chuvoso, não é completamente impossível, não dá para se descartar que a gente tem um Sul acima de 50% da MLT, apesar de ser pouco provável, por isso que ele atribui uma probabilidade bem baixa nesses cenários aqui. Nordeste, a gente vê que mesmo a gente tendo ficado aqui na média, aí ficando um pouco abaixo da média, ele acaba botando aqui 62% dos cenários entre 50% e 90% da MLT, ele bota poucos cenários acima de 130% da MLT, porque a gente vem do Nordeste baixo, então por mais que tenham tido essas chuvas que fizeram a gente encostar na MLT, aquela questão do solo que a gente sempre aborda, né, acaba pesando e o Parp acaba vendo esses cenários aqui esse histórico abaixo da MLT e acaba puxando esses cenários um pouco para baixo da MLT. No Norte, é ao contrário, como a gente tem 2 meses aqui em cima da MLT, ele acaba vendo isso e acaba se refletindo no cenário de maio, que estão aí com a maioria dos cenários aqui, se a gente pegar aqui 46% dos cenários acima de 130% da MLT, né? E se a gente somar aqui com os 39% que ficam aqui em volta da MLT, então a maioria dos cenários é um pouco abaixo até positivos, assim, né? A maioria deles ficando provavelmente acima da MLT. Bom, gente, era isso que a gente tinha para apresentar de resultado hoje. Lembrando só o que a gente falou ontem para vocês, não sei se todo mundo estava acompanhando ontem, a partir de maio, a gente vai trocar o Previvaz pelo modelo SMAP nessa primeira semana operativa para as bacias ali do Paranaíba a Jusante de São Simão. Então, aqueles 3 afluentezinhos do Paranaíba que entram a Jusante de São Simão. E para a calha principal do Paraná, a montante Itaipu. Então, para Ilha Solteira, Porto Primavera, Jupiá, São Domingos, e Ilha Solteira com 3 irmãos, né, que a gente só tinha até Nova Vanhandava, os MAP no Tietê, vão entrar a partir do PMO de maio. A PEN agora vai fazer uma apresentação mostrando o resultado dessa calibração. Já foi publicado no Sintegre a nota técnica da PEN com os resultados da calibração, que o Rogério vai explicar para vocês agora. E também mais 2 avisos da PRH. Vai entrar uma nova versão dos arquivos da previsão por conjunto,
que gera um arquivo de saída novo para vocês, com arquivo de peso. Já está publicado esses novos códigos no Sintegra, a gente publicou agora de manhã, já estão lá, quem quiser pegar, já pode pegar. E um terceiro aviso, um aviso que eu acho que é de menor impacto, mas estamos avisando de novo, que a gente vai descontinuar os arquivos de entrada no FTP do Rio. Então, isso aí veio da época da bolha, historicamente a gente publicava lá todos os arquivos de entrada na FTP Rio e também no site, porque na FTP Rio ficavam alguns arquivos a mais, e agora a gente vai parar de publicar eles na FTP Rio, porque eles são iguais ao Sintegra. O Sintegra é o nosso canal oficial de informação para vocês, então a gente vai parar de publicar isso na FTP, vai ficar exatamente só no Sintegra, porque são exatamente os mesmos arquivos, tá, gente? Então, encerro aqui minha apresentação, me coloco para qualquer dúvida. Obrigado a todos. Valeu, Hugo, obrigado novamente. Muito bem lembrado aí você trazer hoje novamente os lembretes que você fez ontem, porque a gente não sabe se o público de hoje é igual ao de ontem, então acho que foi muito legal. A gente faz aquela pausa então de 5 minutos para que nossos colegas aí que estão nos assistindo possam enviar as suas dúvidas ou qualquer outro tipo de questionamento, tá bom? Nós voltamos em instantes, até daqui a pouco. Retornamos da nossa pausa e vamos então à resposta às dúvidas que surgiram. Nós temos uma pergunta do colega Leandro Nassif, da Copel GT, e ele faz a pergunta para o Hugo. Para o mês de março, a previsão para o Sul foi de 69%, fechando em menos de 30%, portanto, um erro muito grande. Isso é um problema, pois sinaliza um despacho térmico muito menor do que o necessário para a região. Aí ele pergunta, Hugo, espera-se uma melhora nesse tipo de viés? Bom dia, obrigado pela pergunta. Tem que fazer algumas considerações em relação ao Sul, né? O Sul é extremamente volátil, é muito difícil de prever, então já tinha feito uma previsão crítica para o Sul, uma previsão abaixo da média, não tão crítica quanto tinha sido feito. Então, é muito complicado você, a priori, fazer uma previsão de pior. A gente está até fazendo para abril, mas é uma previsão difícil de você fazer, então você vê essa criticidade. Na revisão 1, a gente já vê que a gente já baixou bastante, já chegou bem perto, já chegou para 38, já deu uma aproximada, então já deu uma corrigida. Então, a gente pode dizer que no PMO não foi tão bom, realmente, mas na revisão 1 já corrigiu, né? Por isso é importante fazer essa revisão semanal da previsão. Sempre tem melhora, a gente nunca está satisfeito com o resultado. A gente está estudando, quem acompanha mais de perto os subgrupos de hidrologia, acompanha mais as reuniões de hidrologia, sabe que a gente está estudando o SMAP no primeiro mês. Então, a gente está apostando no uso da modelagem chuva-vazão para a gente poder avançar melhorar essa qualidade e principalmente nos eventos de não chuva, né? A gente sabe que os modelos de previsão de precipitação têm uma dificuldade maior de prever chuva, mas eles têm quando não tem chuva, normalmente eles têm uma assertividade muito alta. Então, se a gente conseguir agregar essa informação de não chuva na segunda semana, provavelmente isso aí já traria um ganho para a gente, né? Nas demais semanas fica um pouco mais difícil você fazer esse tipo de previsão de não chuva, mas na segunda semana a gente poderia já ter esse ganho de informação, e aí provavelmente esse desvio teria sido menor. Mas assim, a gente é sensível a isso, a gente está em busca a PEN está sempre buscando essa melhora. O Rogério vai apresentar o resultado, ele pode falar um pouco também para vocês, se vocês quiserem, como é que está o ensinamento da modelagem chuva-vazão no primeiro mês. Mas a gente está avançando nisso, mas sempre o Sul, a gente sempre tem que botar ele na caixinha dele especial. O Sul é muito volátil, o Sul é muito difícil fazer previsão. Então não esperem, mesmo com a modelagem chuva-vazão, que a gente vai conseguir ter uma previsibilidade muito alta no Sul, porque o Sul vai sempre conjugar dois fatores muito difíceis para previsão de vazão. São solos rasos, que fazem que qualquer chuva vire um escoamento superficial muito rápido, muito volume de escoamento superficial muito grande nessa parcela da vazão. E o segundo fator, que chove o ano inteiro, assim, tem um mês um pouco menos chuvoso do que outros, mas em termos de região sul, a gente tem chuva praticamente o ano inteiro. Se vocês pegarem aí a MLT Diana do Sul, da região do Uruguai e do Iguaçu, vocês vão ver que a diferença entre os meses é muito pequena, em comparação ao norte, que você vê uma diferença muito grande entre o período seco.
Isso ajuda a gente a fazer a previsão. No sul isso não existe, a volatilidade é muito grande sempre e normalmente pode chover no ano inteiro, então fica muito difícil fazer essa previsão, que a gente tem esses dois fatores que acabam prejudicando a previsibilidade do sul. Ok, Hugo. Mais uma vez, obrigado. Essa era a dúvida que surgiu aí para a sua apresentação, a gente te agradece. A gente dá sequência aqui à próxima apresentação, sobre a calibração do modelo SMAP para as bacias dos rios Paranaíba e Paraná, com o Rogério da PEN. Rogério, está contigo a palavra aí, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação da calibração do modelo SMAP e ONS para os restantes das bacias do Paranaíba e Paraná. Primeiro, uma apresentação do fluxograma do processo de calibração do modelo. A gente começa com uma seleção dos postos, dos pontos de calibração, respeitando o processo de consistência, né? Quais são os postos, as bacias, as usinas, que são consideradas como base no processo de consistência de vazões, porque a gente tem que compatibilizar os pontos de calibração dos MAP com as bacias chaves, né, no processo de consistência. A gente parte inicialmente para uma etapa muito importante, que é a parte de consistência de dados, a parte de consistência das vazões observadas, da chuva observada. Esse trabalho é um trabalho feito pelo pessoal de recursos hídricos da operação, um trabalho muito importante, porque, independente do tipo de modelo, modelo hidrológico, a gente não consegue uma boa calibração se os seus dados básicos de chuva e de vazão não forem consistentes. A gente começa a calibração alternando aí a calibração automática e a calibração manual, né? E olhando os resultados e fazendo ajustes, né, nos parâmetros e na configuração, né? A gente sempre começa a calibração com a configuração mais básica do SMAP, com os 3 reservatórios, não entrando de primeira com o 4º reservatório, vendo as características do hidrograma observado e como o modelo está se comportando. E a gente, achando necessidade dessa inclusão do 4º reservatório, a gente coloca e vê o grau de melhoria do desempenho do modelo, né? Esse processo de calibração manual e automática vão se alternando, a gente vai tendendo a uma melhoria, né, dos parâmetros, dos indicativos da calibração, e quando a gente acha que a gente já esgotou praticamente tudo que poderia fazer, a gente termina a calibração. Aqui já vou apresentar as bacias, né, restantes do Rio Paranaíba e Paraná, que ainda não estavam dentro do modelo SMAP, né? Esse é um mapa, né, que mostra as 8 bacias que vão entrar a partir do próximo PMO. As 3 bacias restantes da bacia do Rio Paranaíba são 3 usinas: Foz do Rio Claro, Salto Verdinho e Espora, né? E as 5 bacias restantes do Rio Paraná, que a gente tem aqui 4 usinas: Porto Primavera, aqui seria a Ilha Solteira equivalente, né? Seria a soma das vazões incrementais a Três Irmãos com as vazões incrementais à Ilha Solteira, Jupiá, a usina de São Domingos, e aqui um posto fluviométrico de Fazenda Buriti. Eu queria colocar 3 pontos importantes, né? O primeiro é com relação à representatividade dessa bacia, uma bacia que soma quase 200 mil quilômetros quadrados. 200 mil quilômetros quadrados é mais ou menos o porte
da soma das áreas da bacia do Rio Grande e do Rio Tietê, né? E outro aspecto importante, como o Hugo já tinha falado, é que esse trecho, né, de bacia, ele vai se somar aos trechos restantes que a gente já tem o SMAP calibrado e em operação, né, que seria a jusante de São Simão, no Paranaíba, a jusante de Água Vermelha na bacia do Rio Grande, a jusante de Nova Voiandava na bacia do Rio Tietê e na incremental de Itaipu. Outro ponto interessante para se tocar logo, né, seria a característica desses solos, né? Essa região ela tem uma característica de solos permeáveis, né? E o modelo vai mostrar bem isso, né? A parcela do escoamento de base é uma parcela significativa na vazão total, no hidrograma total das vazões. E o terceiro ponto seria a presença de várzeas marginais às calhas principais, né, dos rios, né, principalmente do Rio Paraná. A gente vê bem isso, se abrir uma imagem de satélite no Google, a gente vai ver, né, nas duas margens, principalmente na margem direita, né, do estado de Mato Grosso do Sul, várzeas marginais, e você vê também um transbordamento da calha principal para essas várzeas, né? E também o modelo indica uma perda de água dessa parcela que sai da calha principal do rio, ela é perdida por evaporação. Nessas 8 bacias, em 7 teve essa característica, né? Principalmente as bacias do Porto Primavera, Jupiá e Ilha Solteira, né? Que são bacias do Rio Paraná, mas também nas bacias de São Domingos, do Forte do Rio Claro e Salto Verdinho, principalmente no trecho mais final, existe esse transbordamento também da calha principal. A única bacia que a gente não notou isso foi em Espora, que o exutório da bacia ela é mais afastada da calha principal do Rio Paraná. Já entrando aqui nos resultados da bacia do Rio Paranaíba, a gente teve um MAPE razoável para bom, né? Um MAPE de 16%, um coeficiente de eficiência de Nash de 0,78, e a gente faz a calibração olhando não só para esses dois valores, mas olhando também para a função objetivo, que é a distância multicritério, que é uma composição entre o MAPE e o Nash, né? Como a gente já falou diversas vezes anteriormente, o MAPE ele se importa mais com erros para as vazões baixas, o Nash é mais sensível a erros, a desvios nas vazões elevadas, e esse indicador da distância multicritério ele faz um peso entre esses dois e acaba pegando bem essa característica de se preocupar com vazões baixas, mas também se preocupar com os desvios em vazões mais elevadas, né? Aqui em Foz do Rio Claro, eu calculei para todas as bacias o percentual de escoamento de base, que é definido por essa linha amarela aqui, não sei se aparece bem para vocês, mas essa linha amarela ela representa o escoamento de base calculado pelo SMAP, né? E fazendo uma conta da vazão média total de escoamento de base em relação à vazão média total observada ou calculada pelo modelo, a gente encontra para essa bacia 73%, ou seja, 73% em média do escoamento que passa que é afluente às usinas hidrelétricas vem do escoamento de base nessa bacia, né? Outro ponto importante aqui é a indicação, esse H é a altura lá do
do reservatório de escoamento superficial, que começa a ter transbordamento, né? Então, sempre quando esse H for menor que 200, quando uma bacia não tem, a gente vê que não é necessário a inclusão do quarto reservatório, a gente bota um valor de H bem elevado. Então, aqui, esse valor abaixo de 200, o valor de 3, mostra a incorporação do quarto reservatório. A calibração, como eu falei, foi razoável, bom, mas ele pegou os picos, às vezes tendo uma superestimativa, às vezes uma subestimativa, mas ele foi sensível às chuvas mais intensas, à ocorrência dos picos, né? O escoamento de base também, é importante isso, né? Você ter mesmo em anos que você não teve um ajuste tão bom assim no escoamento de base, mas o importante é essa declividade da recessão, né, do escoamento de base ser paralela às vazões, à recessão das vazões observadas, né? E isso aqui a gente vê bem. Indo para a próxima bacia. Outra coisa, esse período de 97, me avisaram aqui que eu tive um problema de áudio, eu não sei se... ok, obrigado. Então, a gente vê, nesse período, né, nesse ano de 97, houve provavelmente algum problema com o sensor, né? Nessa época, fora do auricular ainda não estava em operação, né? Houve algum problema com o sensor do posto básico, posto fluviométrico básico. A gente vê uma descontinuidade, né? Uma descida rápida, depois um platô, outra descida rápida. Então, esse período foi retirado da calibração para não contaminar o restante do período, né? Indo para a próxima... Deu uma travada aqui, só um instantinho. Indo para a próxima bacia, bacia do UH Espora, a gente nota aqui que não foi necessário a presença do quarto reservatório, né? A gente teve um MAPE muito bom, da ordem de 8%, o coeficiente do NASH na ordem de 0,8, um pouquinho abaixo, né? A gente nota um bom desempenho no período de cheias, mas em alguns anos a recessão apresenta comportamentos diferentes, né, com umas quedas acentuadas, né? Ela vem com um comportamento e, de repente, ela muda o comportamento nas vazões baixas, né? Isso pode ser algum problema aqui em Espora também, nesse período, no final da década de 90, a gente ainda não tinha um reservatório, era um posto fluviométrico, né? Mas, nesse caso específico, a gente pode ser que a gente tenha PCHs operando a montante e, no final do período de estiagem, eles usem mais o reservatório, né? Então, a recessão segura um pouco e, de repente, acaba o pequeno reservatório que eles têm e as vazões defluentes passam a ser iguais às vazões afluentes, então tem essa queda abrupta, né?
Isso não ocorre em todos os anos, né? Em alguns anos a recessão é boa, né? Compatível com o que o modelo está indicando, mas é uma coisa depois a ver no período de operação. Esse problema não deve ocorrer. Indo para a próxima bacia, Salto Rio Verdim, nós temos um MAPE da ordem de 11%, coeficiente de Nash de 0,8. Também é uma bacia que teve um bom desempenho na sua calibração, né? Pegando bem, sendo bem sensível aos picos, né? E o escoamento de base também se ajustando melhor, e mesmo em anos que você tenha um ligeiro descolamento, isso é normal num processo de calibração. A gente está calibrando 10 anos, né, seguidos, então um ano ou outro tem esse descolamento, mas na operação, por exemplo, esse descolamento aqui não teria, porque já no período chuvoso você o modelo já veria que o teu escoamento de base não seria tão alto, ele já iria baixar um pouquinho o escoamento de base, então a recessão já seria mais ajustada à vazão observada que iria ocorrer, né? Aqui, novamente, um escoamento de base de 81%. Eu acho que eu não falei de espora, né, que tem um escoamento de base de 82%. Nesse período aqui, em Foz do Rio Claro, desculpa, estou voltando para trás. Então, Salto Verdinho é isso, um bom desempenho do modelo. Entrando na bacia do Rio Paraná, Ilha Solteira Equivalente. As vazões de Ilha Solteira Equivalente são as vazões dessa incremental, são as vazões, talvez as vazões mais difíceis de você consistir e de ter valores assim mais representativos, né? Pelo menos em alguns períodos. Essa vazão incremental ela é obtida da vazão natural, a soma das vazões naturais de Ilha Solteira e Três Irmãos, diminuídas das vazões de Água Vermelha, no Rio Grande, de São Simão, no Rio Paranaíba, de Nova Vanhandava, no Rio Tietê, e das 3 usinas, né, que contribuem ali para o final do Rio Paraná, jusante de São Simão, né? Essa diferença ela acaba, né, sendo da ordem de grandeza das vazões naturais de São Simão, de Água Vermelha, né, e principalmente de Ilha Solteira e Três Irmãos, né? Então, o único jeito de você encontrar essa incremental fazendo por diferença, como a gente faz para todas as bacias incrementais, mas essa especificamente ela é mais sensível, né, a qualquer desvio numa dessas bacias que são base para encontrar a incremental, como Ilha Solteira, Três Irmãos, Água Vermelha e São Simão. Mesmo assim, o modelo responde bem, principalmente às cheias, né, e nas vazões de estiagem, né, onde esse problema dessa precisão dessas vazões incrementais, esse problema mais sensível, ele tem um comportamento de recessão razoavelmente bom, né? O MAPE já era esperado, né, deu 17%. Mesmo assim, não é um MAPE tão ruim. A gente tem bacias, principalmente das bacias do sul, que são bacias mais nervosas, que o MAPE é maior do que isso, né? E o Nash também não foi tão ruim, um Nash de 0,78. Então, mesmo com todas as dificuldades da obtenção dessa vazão incremental, o modelo se comportou relativamente bem. Esse período, né, de 99, também nós retiramos da calibração, porque achar que essas vazões estavam
muito baixas em relação ao que o modelo SMAP estava encontrando. Bacia do Rio Jupiá, né, é uma das melhores bacias em relação de desempenho, né, um NASH de 0,90 praticamente, né, um MAPE de 8%, então um excelente desempenho, né, tanto no período de cheias quanto no período de estiagem, pegou muito bem os eventos de chuva, a recessão também bem ajustada, na maioria dos anos. Então, aqui a gente também já vê também o quarto reservatório, né? Todas têm esse quarto reservatório, menos a bacia de Espora. Bacia de São Domingos, né? Talvez em MAPE foi a melhor bacia, com MAPE de 5%, um coeficiente de NASH, de eficiência de NASH de 0,8%, né, muito bom também, e a bacia nervosa, né, com um K2T de 2,5, que indica um tempo de concentração baixo, né, parecido até com as bacias do Sul, e ela, mesmo com o escoamento de base, que representa 88% da vazão total, ela ainda é sensível a precipitações, a eventos de chuva mais intensa, né? De chuvas acima de 20, 30 milímetros, o modelo responde bem, né? Então, essas oscilações de vazões observadas, o modelo consegue reproduzir muito bem, né? Indo para a próxima bacia, Fazenda Buriti, também um MAPE relativamente baixo, bem baixo, né, de 8%, um coeficiente de NASH de 0,85, objetivo de 0,17, a mesma coisa, 81% do escoamento vem do escoamento de base, mas também um K2T relativamente pequeno, e o modelo é sensível à ocorrência de chuvas mais intensas. Por fim, a última bacia, Porto Primavera, um MAPE de 15%. Aqui, de certa forma, também a gente tem aquele problema do cálculo da vazão incremental, né? Essa vazão incremental é a vazão natural de Porto Primavera, menos a vazão natural de Jupiá e menos o posto de São Domingos. São vazões já de Porto Primavera e Jupiá já com uma ordem de grandeza já bem elevada, né? E as incrementais não são tão elevadas assim, da ordem de 500 metros por segundo, um pouco até menos no período de estiagem. Então, é normal esse MAPE um pouquinho mais alto, mas também, comparando com outras bacias, é um MAPE ainda relativamente bom, né? Um NASH de 0,85, né? Também a presença aí do quarto reservatório, né? De certa forma, simulando o efeito daquelas várzeas marginais existentes ao longo da calha do Rio Paraná, né? E simulando também o transbordamento que ocorre na calha do Rio Paraná. Então, nós temos um desempenho do modelo bom, né? E também uma parcela de escoamento de base significativo, né? 66% do escoamento total vem do escoamento de base, né? Agora, já entrando na fase de conclusões, né? De forma geral, todas as bacias apresentaram bons índices de calibração, com destaque para essas 3 bacias, Jupiá, Fazenda Buriti e São Domingos. Nas outras também, o desempenho foi de regular a bom, né? Esse comentário é mais relativo à bacia de Espora, né? Que a gente nota mudança de comportamentos ali no hidrograma de vazões, principalmente para vazões mais baixas, né? Devido, nesse caso, no caso específico de Espora, provavelmente a operação de PCHs a montante do local de controle de Espora, né?
esse item já falei, né? Todas as bacias solicitaram a presença do quarto reservatório, o reservatório de planície, indicando, então, um transbordamento da calha principal para vazões de médio e grande porte, né? Também um destaque especial, né, praticamente em todas as bacias, na verdade, em todas as bacias, uma parcela de escoamento de base significativo, superior a 65%, chegando a atingir quase 90% em uma bacia, né? E finalizando com a incorporação dessas bacias, né, do restante da bacia da bacia do Paranaíba e da bacia do Paraná, todas as bacias do Paraná e de seus principais afluentes, o Grande, o Paranaíba, o Tietê, o Paranapanema e também o Iguaçu, né, eles passarão a ter suas previsões de vazões da primeira semana operativa a partir do modelo SMAP-ONS, né? E com isso, nós passaremos a ter os seguintes percentuais de bacias, de percentuais de subsistema, cuja previsão da primeira semana será feita a partir do modelo SMAP. O Sudeste e Centro-Oeste passa a ter 70%, né? O Sul fica com os seus 87%, o Nordeste também fica com os seus 90%, o Norte ainda não tem nenhuma bacia, né? Hoje a gente já faz para a Serra da Mesa, mas Serra da Mesa só é contabilizado, as previsões de Serra da Mesa só são contabilizadas para o norte, né? pelo modelo SMAP. Isso perfaz um total médio do SIM de 63%. Já adiantando, a nossa próxima bacia a ser incorporada, né, brevemente, na previsão da primeira semana operativa, vai ser o restante da bacia do Tocantins, né? E aí esse percentual vai aumentar bastante, vai ficar da ordem aí vai chegar próximo dos 90%, né? E também a parte sudeste, né, do Tocantins também vai ajudar a crescer muito esse percentual do Sudeste, provavelmente passando de 80%, 85%, provavelmente 80% do total do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Bom, é isso, obrigado, e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, Rogério. Nós vamos fazer aquela pausa, então, de 5 minutos e a gente retorna daqui a pouco com as dúvidas sobre a apresentação que a gente acabou de ver. Tá bom? Voltamos daqui a pouquinho. Retornamos após a nossa breve pausa com os questionamentos enviados através do nosso fórum e vou direto a eles. A primeira pergunta é uma pergunta para o Hugo. É a pergunta da Ruth Ferreira, da Nova Energia, Hugo. Ela diz que há uma incoerência sobre uma latitude e longitude de contorno e ponto de representação de Euclides da Cunha no PSAT. Dela pergunta se vocês já analisaram isso. Bom dia, Ruth. A gente recebeu seu e-mail, está para ser respondido. Parece realmente que existe uma inconsistência, mas lembrando que isso é só uma ideia de identificação. O que importa para calcular o PSAT é o contorno da bacia. Então, é um processo com o contorno da bacia, com a imagem de satélite com os postos que tem na bacia, a gente tira o valor da média da bacia e tem que apropriar num ponto de grade qualquer. Então, adotou-se normalmente o ponto exultório da bacia, o ponto da AHE. Mas esse ponto é só uma ideia para a gente poder ter isso no nosso banco de dados. A gente poderia ter muito bem adotado latitude 1, longitude 1, para tudo, 1, 2, e fazendo assim. A gente adotou o ponto exultório para, se vocês quiserem plotar, ter mais ou menos uma ideia espacial da chuva, mas ele não importa para o processo em si. Então, a gente está checando qualquer divergência, a gente vai ter que mexer nas planilhas para acertar isso, mas ele é só uma ideia, não vai causar nenhum impacto no processo, não vai causar nenhuma alteração no processo. Então, a gente vai responder a você, a gente vai olhar isso com atenção, mas
não se preocupem que isso não está impactando o processo em si, o resultado da previsão da chuva de satélite de Cruz da Cunha não está errado se esse ponto de grade estiver realmente errado. Tá? A gente está analisando, mas não vai impactar em nada. Ok, Hugo, obrigado. A próxima pergunta do Yuri Moreira, da Econ Energia. Ele nos fala o seguinte: o ACOMP-H tem correções constantes e significativas para as bacias da calha principal do Paraná. Com a entrada do SMAP para a previsão dessas bacias, essas correções tendem a diminuir ou ainda haverá incerteza no processo de previsão de vazão? Bom dia, Yuri. Então, a metodologia de consolidação não vai sofrer alteração. Então, as incertezas que você alega aí, que você vê hoje, elas vão continuar no ACOMP-H, não vai ter nenhuma tipo de alteração. Sempre é bom ressaltar que ali na calha do Paraná, a gente tem uma vazão afluente de um porte muito maior do que da vazão incremental. Então, isso pode gerar um pouco de incerteza na vazão incremental, como você está alegando. Então, você pode esperar, talvez você ache que a alteração ali seja um pouco mais brusca nas outras bacias, mas sempre lembrando que quando a gente tem uma vazão afluente muito maior do que a vazão incremental às vezes pode parecer que fica um pouco mais oscilante. Então, não vai ter alteração na metodologia de consolidação, vai continuar igual. A gente está entrando com esses modelos, a consolidação já está ajustada. A consolidação que a gente usa hoje é a mesma consolidação que a gente fez para gerar as séries para PEN. Então, não tem alteração na consolidação, é o mesmo processo. E essas incertezas que se alegam, que você está acompanhando, então não espere que elas vão diminuir ou aumentar, elas vão continuar do mesmo patamar que você está observando hoje. Ok, Hugo. Mais uma vez, obrigado. A próxima pergunta é do Luiz Carlos Real Pereira, da Targos Energia. Na verdade, o Luiz ele fez duas perguntas, vou fazer a primeira das duas perguntas. Ele diz que foi comentado sobre a consolidação da chuva observada. Poderiam indicar a documentação onde essa metodologia está explicada? Bom dia. Seguinte, a chuva observada, né, usada no processo rodada dos modelos, o ONS recebe dados dos agentes e os agentes podem enviar dados até 15 dias para trás com consolidação que eles mesmos realizam. Então, isso é incorporado no processo e, além disso, o ONS, considerando os dados de satélite e dados de estações próximas, consiste em dados de estações que estão com dados errados ou nulos ou inconsistentes. Ok, Simone, obrigado. Vou para a próxima pergunta do Luiz, então. Ele pergunta, quando serão disponibilizados os arquivos de entrada do modelo chuva-vazão? Eu creio que nessa pergunta dele, bom dia, Luiz, está querendo falar dos modelos que vão entrar. Então, hoje, já na previsão da diária, já vai sair eles em arquivo, os Map Shadow, na pastinha lá, junto com os modelos chuva-vazão, com todos os arquivos de entrada. Aquela planilha de parâmetros já foi uma pergunta ontem, a gente ia publicar ela hoje. A gente estava esperando a PEN apresentar os resultados da calibração. A PEN hoje já divulgou a nota técnica, apresentou os resultados para você. E aí, então, a gente pode passar a publicar esses resultados para vocês também, né? Esse é um trabalho da PEN. Então, cabe a PEN, primeiramente, mostrar esses resultados da calibração para vocês, esses parâmetros. E aí, depois, a gente da PRH pode fazer essa publicação também. Então, ao longo do dia de hoje, vai sair, quando sair lá os resultados do DECEM, que sai no meio da tarde, vai já estar lá os Map Shadow, e também a gente vai botar a planilha, assim que acabar a apresentação aqui, a gente já consegue subir a planilha para o Sintegre com os parâmetros, que vão ter os parâmetros do SMAP, que já tem lá na planilha da PEN, mas também vão ter os pontos de grade, vão ter tudo que vocês precisam para poder começar a rodar o modelo aí para vocês, tá bom? Ok, Hugo, obrigado mais uma vez. A próxima pergunta é do Thales Galizoni, da Energética. Ele nos dá um bom dia e nos pergunta se nos estudos de utilização do SMAP para o horizonte mensal está sendo estudado mudanças metodológicas que demandem uma recalibração das bacias? Desculpa. Bom, desculpa. Não é necessário, né? A calibração do modelo ela é válida
para todo o período, né? A gente calibra essas bacias foram calibradas para 10 anos, né? Com períodos de cheia, períodos de estiagem, então não é necessária. Até o próprio Hugo, na apresentação anterior à minha, né? Ele mostrou resultados, né, de médio e longo prazo da aplicação do SMAP para várias bacias, né? E ali foi usada a calibração original, né, que a gente usa oficialmente para a primeira semana operativa, mas que também ela pode ser usada para períodos bem mais extensos. Ok, Rogério, obrigado. A próxima pergunta é do Bruno Belotti, da Targus Energia. Ele nos diz o seguinte: bom dia, Rogério. Você comentou no final da apresentação que a próxima bacia a ser modelada é o restante da bacia do Tocantins. No ano passado, o ONS já tinha apresentado um planejamento de conseguir, até o final do ano, modelar diversas outras bacias, além do Tocantins, Paranaíba e o Alto Paraná. Vocês teriam um cronograma ou uma expectativa de quais seriam as próximas bacias, além do Tocantins, a serem modeladas e para quando? Está no mudo, Rogério. Desculpe. Na verdade, a consultora que foi contratada para calibrar o restante das bacias, ela já terminou o serviço, mas, assim como sempre acontece, a gente sempre passa o olho nos resultados da calibração, ajusta um pouco, às vezes até significativamente, os parâmetros, né? E em função da experiência adquirida que a gente tem na calibração e principalmente no acompanhamento dos resultados da previsão, né? Os engenheiros de recursos hídricos que fazem o desenvolvimento lá da PEN, praticamente sempre quando podem, e praticamente toda semana acompanham junto com o pessoal de recursos hídricos da operação os resultados da previsão, e isso vai pegando a gente vai adquirindo cada vez mais uma experiência não só para a calibração, mas também em relação ao desempenho no dia a dia dos modelos, né? Isso também abre possibilidades de mudanças, alguns aprimoramentos metodológicos que a gente vem feito aos pouquinhos no modelo, né? O modelo que começou lá para a bacia do Rio Grande já é diferente, né, em termos de metodologia, do modelo que hoje está disponível, né, para as outras bacias. Então, a resposta é não é necessário, não seria necessário fazer uma recalibração do modelo. Ok, Rogério. A Beatriz Nogueira Costa, da Prime Energy, ela pergunta para a gente, os parâmetros apresentados, objetivo, MAPE, etc., impactam na calibração do modelo? Se sim, eles devem se encaixar dentro de um intervalo específico? Qual seria esse intervalo? Na verdade, o MAPE, o NASH, né, e a distância multicritério não são parâmetros, né, são indicadores de desempenho do modelo. E a gente vai ajustando os parâmetros, colocando ou não quarto reservatório, né, colocando ou não a evaporação do reservatório de planície, olhando esses indicadores, né? Então, esses indicadores nos ajudam a calibrar o modelo e verificar o desempenho daquela bacia, principalmente em relação a outras bacias já calibradas, né? Outra coisa que a gente vê muito na calibração eu acabei não falando, mas é o visual, né? Olhar o hidrograma observado e o calculado e verificar se tem comportamentos semelhantes, né? Então, o ajuste
dos parâmetros também leve em conta essa visualização do comportamento do hidrograma calculado em relação ao hidrograma observado. Ok, Rogério. Só aproveitando aqui, com relação às próximas bacias a serem calibradas, né? Na fila, primeira está o Jacuí, né? Desculpe, primeiro o Tocantins, depois o Jacuí e depois a bacia do Rio Madeira, né? Que é muito importante para a produção de heno. Obrigado, com relação Rogério. ao prazo, seria interessante a Simone comentar. Boa tarde, bom dia. Eu queria completar em relação ao cronograma. Após a calibração dos modelos, independente de qual bacia, existe um processo que demanda bastante tempo, que é a operacionalização do modelo. E, para isso, a gente acaba tendo uma dificuldade no recebimento dos dados pluviométricos dos agentes, o que acaba demorando um pouco mais o tempo para operacionalizar. Então, só como exemplo, a bacia do Rio Jacuí, a gente ainda não está recebendo os dados necessários para colocar o modelo em operação, então, parte dessa demora vai ser em relação à consistência desses dados. Em relação ao Tocantins, também a gente está em tratativas com os agentes para receber os dados. Em relação ao Madeira, como eu já comentei em reuniões passadas do PMO, como grande parte da bacia está num território que não é brasileiro, a gente vai precisar usar dados de satélite, e para isso a gente está desenvolvendo uma metodologia que vai ser apresentada para vocês futuramente do processo de uso no SMAP da previsão da chuva de satélite. Então, mas a expectativa do ONS nesse ano é a gente conseguir entrar com a bacia do Jacuí, como o Rogério já falou, do Tocantins e do Madeira. Ok, Simone, e obrigado pela complementação, obrigado, Rogério. Até o Bruno Belotti, que tinha feito a pergunta anterior, né? Ele acabou mandando uma nova pergunta para a gente aqui, dizendo que tinha faltado responder sobre o cronograma. Então, Bruno, desculpe aí, então a gente respondeu agora em seguida, tá bom? Temos mais uma pergunta do Felipe Vieser da Silva, da Norus. Ele pergunta quando teremos os dados de modelo SMAP dessas bacias, assim como temos diariamente ou nas revisões nas demais bacias? Bom dia. Vai ser diariamente, então essas bacias vão ser rodadas, elas vão estar tanto no processo semanal quanto no processo diário, então o processo shadow delas também vai espelhar isso no processo semanal e diário. Por isso que eu falei que hoje elas vão entrar com o resultado já da previsão diária feita hoje. Então, todo dia vocês vão ter lá a entrada dos modelos shadow nos arquivos de saída. Então, tanto na semanal quanto na diária, vão estar lá os arquivos para vocês poderem usar. Obrigado, Hugo. Então, acredito que tenhamos respondido todas as perguntas que surgiram no fórum. Obrigado a Simone e ao Rogério pela apresentação. A gente segue com a nossa agenda agora, passando então para os resultados desse PMO de abril de 2020, com a Tamires. Tamires, fica à vontade para compartilhar os resultados com a gente. Ok, Juliano, bom dia a todos. Entrando agora nos resultados do PMO, os resultados foram publicados um pouquinho depois de meia-noite do dia de hoje, né? Então, a gente tem aqui o informe, primeiramente. Só um instantinho. Foi. Então, em relação ao custo marginal de operação, como a gente já imaginava, todos os CMOs nus. Em relação à última revisão do PMO de março, houve, então, a redução do CMO dos subsistemas Sudeste e Sul, onde o subsistema Sudeste estava com CMO de 106 no patamar de carga pesada, de 105,34 no patamar de carga média, de 97,76 no patamar de carga leve, passando então para zero em todos os patamares. Parar de compartilhar.
Ok. Tá, então, travou um pouquinho a tela, vou tentar retomar, mas enquanto isso, estou falando sobre os custos marginais de operação em relação ao que vinha sendo apresentado na revisão 3 do PMO de março. Então, já falei sobre o subsistema Sudeste. O subsistema Sul também tinha um CMO um pouco mais elevado, quer dizer, bastante mais elevado. Estava apresentando um CMO de 306,48 no patamar de carga pesada, 299,50 no patamar de carga média e 97,76 no patamar de carga leve. Então, basicamente, todos esses custos marginais de operação foram para o CMO nulo. E vou tentar retomar aqui o compartilhamento da tela. Só um minutinho. Só um minuto, por favor. Tá, então a gente consegue ver aqui novamente a tabela dos CMOs, que estão todos nulos em todos os subsistemas. Ainda aqui no informe, a gente descendo mais um pouco, a gente consegue ver a previsão de ENA, conforme a apresentação do Hugo, um pouco mais cedo. Ainda um pouco mais embaixo, a gente consegue ver a partida para todos os subsistemas. O subsistema Sudeste apresentando uma partida de 50,2. O subsistema Sul apresentando uma partida de 18,3. O subsistema Nordeste apresentando uma partida de 77. E o subsistema Norte com 70,3. Então, a previsão para o final do mês de abril é de que o subsistema Sudeste chegue a 57,5% do seu armazenamento, o subsistema Sul em 16,9% do armazenamento, o subsistema Nordeste em 88,2% e o subsistema Norte em 78,3%. Um pouco mais abaixo a gente tem a previsão de carga, também apresentada ontem pela Marcela. O próximo ponto aqui é em relação ao despacho semanal, né, das térmicas. Lembrando que desde o dia 1º de janeiro esse despacho é feito pelo modelo D100, a nível de programação diária. Então, basicamente aqui para referência, a gente tem que para o subsistema, basicamente todos os subsistemas, a maior parte do despacho térmico semanal é por inflexibilidade. A gente tem uma ordem de mérito aqui no subsistema Sudeste de 341, que é referente ao despacho antecipado das usinas EGNL, para as usinas de Santa Cruz e de Linhares. Para o subsistema Sul, a gente tem uma razão elétrica aqui também de 260, além da inflexibilidade declarada pelos agentes. Para o subsistema Nordeste, a gente tem a inflexibilidade de 586 declarada aí pelos agentes e também uma ordem de mérito que corresponde ao despacho da UTE Porto Sergipe, de 1443, como a gente já havia mostrado na apresentação de curto prazo ontem. E para o subsistema Norte, apenas inflexibilidade, somando um montante total aí de 6.880 megawatts de despacho térmico semanal para todo sim. Então, descendo um pouco mais aqui para a planilha que mostra quais usinas estariam por ordem de mérito, caso fosse despachado o ordem de mérito pelo modelo DECOMP, não é mais, é pela programação diária, pelo modelo D100. Mas a gente tem aqui, como o CMO está nulo, a gente não tem nenhuma usina por mérito, exceto aquelas que já haviam sido despachadas por ordem de mérito de acordo com o benefício de GNL 9 semanas atrás. Então, a UTE Santa Cruz, nos montantes que já foram mostrados ontem na apresentação de curto prazo, para o patamar de carga pesada em 125, média 129,2 e na leve 146,9. Para Linhares, Luiz OR Melo, a gente tem um despacho então de 204, também por ordem de mérito ainda. Para o subsistema Sul, a gente não tem ordem de mérito, mas a gente tem um pouquinho aqui de razão elétrica para algumas usinas desse subsistema. Que basicamente projeta Lacerda C e Lacerda B, nesses montantes que a gente pode ver aqui. Para o subsistema Nordeste,
A gente também não tem ordem de mérito. A gente também não tem ordem de mérito, com exceção de Porto Sergipe, que também faz parte do despacho antecipado. Então, o Porto Sergipe está aqui despachada no montante que está em operação comercial, o montante de 1.443 megawatts, fora algumas inflexibilidades declaradas pelos agentes. Aí a gente passa aqui, então, para um pouquinho, mas no subsistema norte a gente também tem um despacho por ordem de mérito usado, por conta justamente do CMO que está nulo, e algumas inflexibilidades declaradas pelos agentes. Eu vou pular essa parte do que foi colocado como oferta de importação, porque já foi apresentado no dia de ontem, mas basicamente a gente pode ver os armazenamentos. Só um minutinho. Tá, tirei compartilhamento de tela, então, que travou aqui. Basicamente, isso que a gente tinha para apresentar, eu vou tentar colocar aqui a planilha que a gente divulga junto com os resultados. Próximo horário de meio-dia, a gente divulga a planilha com os resultados carregados, onde a gente consegue ver como é que foi o comportamento dos intercâmbios. E só para adiantar aqui, enquanto está carregando, os intercâmbios, houveram alguns intercâmbios que foram atingidos, né? E esses intercâmbios foram basicamente os bipolos, né? O escoamento dos bipolos do Xingu. Só um minutinho. Voltou aqui. Então, houve atingimento desses intercâmbios dos bipolos do Xingu. Houve atingimento também do FNS, né, o FNS bastante limitado, conforme foi apresentado ontem, tanto pelo João, na apresentação do elétrico, quanto pelo médio prazo e curto prazo. Os bipolos do Xingu limitados em 1.500 no primeiro mês. Então, houve atingimento desse valor de FNS. Houve atingimento também do valor do fluxo Nordeste-Sudeste, agora a gente consegue ver aqui, justamente para a primeira semana operativa, no patamar de carga pesada, os elos do Xingu sendo explorados em sua totalidade, aqui em 7.500, no patamar de carga pesada, que é justamente o limite, o Norte enviando bastante energia aqui, tanto para o Sudeste quanto para o Nordeste, e o fluxo Nordeste-Sudeste sendo atingido aqui em 2.000 megawatts, que é justamente o seu limite. Aqui no FNS a gente consegue ver o 191, mas se trata justamente do fictício para o Sudeste, e o FNS é composto também pela geração de Lajeado e Peixinho de Cal. Então, houve atingimento desses três limites aqui, o que teoricamente isolaria as regiões, mas como o CMO está nulo para todo, como houve vertimento turbinável para todas as regiões, o CMO permanece nulo para todos os subsistemas. Então, levando aqui agora para o patamar de carga média, travou um pouquinho, mas no patamar de carga média os limites atingidos foram os mesmos, e no patamar de carga leve, vou interromper a transmissão, mas no patamar de carga leve, somente os fluxos do escoamento do Xingu e o FNS foram atingidos. Em relação aos patamares de carga pesada e média, houve diferença apenas do fluxo Nordeste-Sudeste, que no patamar de carga leve não foi atingido. Então, em termos de resultado, é basicamente isso que a gente tem para mostrar. Ok, Tamires, obrigado. A gente faz aquela pausa de 5 minutos aí para que quem está nos assistindo envie suas dúvidas e a gente retorna em instantes. Retomando a nossa apresentação e com a leitura das dúvidas que foram direcionadas ao nosso fórum, eu vou trazer uma pergunta que seria ainda para a apresentação anterior, que a gente não conseguiu fazer a pergunta no momento adequado, mas a gente traz agora ainda em tempo. A Ariane, da Tradner, ela pergunta, ela gostaria de saber se existe uma expectativa de data para a aplicação do SMAP mensal nas bacias. Ariane, o SMAP, hoje a gente já usa o modelo SMAP
a partir do segundo mês até quinto, sexto mês, em estudos prospectivos e também nas salas de crise, né, naquelas reuniões com a ANA. Segunda coisa, você fala em SMAP mensal, a gente não vai fazer um SMAP com um intervalo de tempo mensal. O SMAP continua, mesmo quando a gente faz uma prospecção do SMAP ao longo do tempo, a gente mantém o SMAP diário. Com relação à expectativa de data para o SMAP entrar oficialmente nas previsões, a gente nós vamos estudar, já tem primeiro o SMAP do primeiro mês, né, que esse vai ser relativamente mais rápido, né, mas vai depender da apresentação ao comitê, né, até no próprio GTMET do CEPAMP, e então isso ainda não existe essa expectativa, né? Pode ser que até não acredito que ainda esse ano a gente entre oficialmente, não sei. Isso aí vai depender do comitê. Simone, se quiser contribuir. Bom dia. Bem, com relação à operacionalização dessa metodologia, né, após ela ser aprovada, a gente precisaria do histórico de chuva verificada, conforme está previsto hoje na metodologia, e o ONS não dispõe desse histórico para todas as bacias e nem para um horizonte muito longo de histórico. Para algumas bacias tem desde 98 para cá, para outras desde 2006 para cá. Então, para poder permitir isso, o ONS está contratando está com um termo de referência na praça para contratar a consolidação desse histórico e permitir a entrada em operação dessa metodologia. É isso. Obrigado, Simone. Obrigado, Rogério, pela complementação. Vamos às perguntas sobre a apresentação da Tamires. O Matheus Neves, da ANEEL, ele pediu para a gente mostrar novamente aquela tabelinha onde tem a quantidade de potência de megawatt de inflexibilidade. A gente viu aqui, Matheus, que você disse que já tinha conseguido visualizar, mas de repente pode ser uma dúvida de outros também, então a gente pede para a Tamires mostrar aquela tabelinha de novo e comentar o valor de Inflex para essa próxima semana operativa. Vou compartilhar aqui, então. Basicamente, aqui para o subsistema Sudeste, a gente tem um montante total de 3.220 de inflexibilidade. Para o subsistema Sul, um total de 372. Para o subsistema Nordeste, um total de 586. E para o subsistema Norte, um total de 658, somando um total de inflexibilidade para o SIM de 4.836. Ok. Obrigado. Uma pergunta do Rômulo Camargo, da Copel GIT. Ele pergunta para a gente se está prevista a importação de energia da Argentina e ou Uruguai. Ok, eu vou compartilhar mais uma vez a tela aqui. A gente vai ver os montantes de oferta que já foram apresentados ontem na apresentação de curto prazo. Mas só para termos de referência, a gente tem aqui pela Eletrobras um montante de 285 megawatts, a um valor de 2.578,82, mesmo montante pela Enel, um valor de 2.643,43 reais por megawatt-hora. E para a Argentina aqui, a gente tem diversos blocos, tem 5 blocos, ofertados aí de um valor que vai de 414,41 até 661,60, somando um montante total de oferta de 1.650 megawatts. Essa oferta de importação, ela foi feita aqui para a gente, para o PMO, não é usada no DEC, para formação de preço, mas isso é decidido a nível de programação diária, então vai ser decidido pela equipe de programação diária na hora de fazer programação para o dia seguinte. Ok, Tamires, obrigado. Temos algumas novas perguntas aqui. Eu vou até pular uma aqui que eu vou pedir, porque essa é diretamente para você ainda. O Leandro Kobayashi, da Partner Service de Gestão em Consultoria e Energia, ele pede para a gente repetir aquela tabelinha do CMO.
Só lembrando, né, que a gente, ao longo do dia e início da tarde, a gente já começa a publicar os relatórios aí semanais rotineiros aí, né, sumário executivo, relatório executivo, onde essas informações vão constar, e aí vocês podem também consultar sem pressa também posteriormente, mas a gente pode mostrar agora, Tamires. É uma tabela bastante simples, acho que até eu posso trazer essa resposta para o nosso colega lá, para o Leandro. Leandro, o CMO para a próxima semana operativa, ele está nulo para todos os patamares de carga, para todos os subsistemas, tá? Então, daqui a pouco a gente vai estar com essa informação, como eu falei, em todos os relatórios aí que a gente passa a publicar, geralmente aí no início da tarde, tá bom? Juliano, travou a minha internet, mas já voltou. Eu coloquei aqui para compartilhamento. Isso, eu até já comentei, Tamires, é uma tabela com todos os valores nulos. Se você quiser fazer algum outro comentário, fica à vontade. Não, é só isso mesmo. Tá bom, então. Valeu, obrigado. Uma pergunta do Leandro, Nassif, da Copel GIT, essa eu posso responder. Ele nos pergunta como deve ficar a geração fora do mérito no Sul. Leandro, essa geração, assim como todo esse contexto de atendimento aí, emergencial para a região sul, está sendo acompanhado semanalmente pelo Comitê de Monitoramento, e essa resposta, então, vai ser tomada junto ao comitê, e isso vai ser levado a cabo aí pela programação diária, tá? Então, a gente deve ter notícias sobre isso aí ao longo do dia ainda, quando a gente está olhando aí a próxima semana operativa, tá bom? Uma pergunta sobre SMAP ainda, só voltando agora, a gente vai precisar talvez lá da Simone e do Rogério, fazer a pergunta da Aline Lidiane Ribeiro, lá da CPFL. A Aline, ela pergunta para a gente com relação ao DCEM. As previsões do SMAP estão sendo utilizadas nos arquivos, aí agora vocês me perdoem, deflante.dat e o dadivas.dat? Bom, essa pergunta seria mais para o operacional, né? O que eu posso falar, que eu sei, é que as previsões dos maps são utilizadas no DCEM. Agora, especificamente nesses arquivos, seria mais o pessoal da operação. Não, ok, Rogério. Eu não sei se a Simone está com a gente agora, senão a gente responde depois também. Eu estou aqui. Oi. Com relação ao Dadivas, são disponibilizadas as vazões, sim. Agora, o deflante, que eu saiba, é um arquivo de defluência, então é usado o dado lá do DCEM, não tem nenhuma informação de vazão natural. Lembrando que o SMAP, ele dá a previsão da vazão incremental e natural. Ok. Alguma complementação, ou a gente pode considerar já respondido? Nenhuma complementação. Ok, Simone, obrigado. Uma pergunta para Tamires. O Luciano Continho de Furnas pergunta se no deck oficial do Decomp o BEM-GNL também ficou superior ao CVU de Santa Cruz, assim como ficou no deck preliminar. Não houve diferença, então não vai haver diferença do deck preliminar para o deck final, então vai ficar exatamente da mesma forma, Juliano. Ok, Tamires. Só estou atualizando aqui algumas outras perguntas. A Natália,
Natália Vieira, da Celsi, ela nos pergunta se o Supermercado Sul está com problemas acerca dos seus reservatórios, porque o CMO está nulo devido à redução da carga? Posso me posicionar? Pode. O CMO nulo é devido à questão de vertimento turbinável, que ocorreu provavelmente na região sudeste. A gente pode dar um retorno mais específico sobre isso, mas como o limite de recebimento do sul aumentou bastante, também houve redução da carga, se o subsistema sudeste se encontra nessa situação de vertimento turbinável, o subsistema sul compartilha desse recurso, como não houve atingimento do fluxo que levava energia do subsistema sudeste para o subsistema sul está compartilhando o mesmo CMO do subsistema sudeste. Então, é basicamente por isso que se justifica o CMO nulo na região sul. Obrigado, Tamires. Deixa eu ver o que temos. Temos uma pergunta do Alessandro Dutra, lá da Petrobras. Ele nos questiona, ele gostaria que esclarecessem como será compatibilizada a programação da inflexibilidade com o declarado no PMO. Ele diz que o acompanhamento da inflexibilidade deveria ficar com a pós-operação, isso vai gerar dificuldade na programação e consideração de valores errados. Alessandro, ontem na apresentação da Cândida ontem, a última apresentação da tarde e noite de ontem, ela mostrou como é que vai ser feito esse processo aí, esse processo novo que vai começar a partir de amanhã com essa compatibilização entre o Inflex semanal e o Inflex declarado para diária. Então, a gente pede que você, se possível, né, você dá uma olhadinha na apresentação que já está no Sintegre. Se tiver alguma dúvida, porque a gente não tem agora, não temos representante da programação diária com a gente nesse momento, então a gente pede que, se você tiver ainda dúvida depois de observar a apresentação da Cândida de ontem, você entre em contato diretamente com a equipe da programação diária, e aí para poder dirimir melhor a tua dúvida, tá bom? Acho que dúvidas que nós tínhamos já foram dirimidas. Eu vou passar agora, então. Muito obrigado, Tamires, obrigado, Simone, obrigado, Rogério, pela complementação. Eu vou passar, então, para a parte final, que é a leitura da ata, então, dessa nossa reunião aqui do PMO, de abril de 2020. Eu vou compartilhar a ata com vocês agora. Então, temos a ata. Então, a ata da reunião do PMO de abril de 2020, que foi realizada nos dias 26 e 27 de março de 2020, com transmissão online pelo site do INES, em virtude da pandemia do Covid-19. O desenvolvimento dessa reunião se deu da seguinte forma: as seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, APE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de abril de 20, para elaboração do PMO do referido mês, e a calibração do modelo SMAP ONS para as bacias dos rios Paranaíba e Paraná, que foi essa apresentação que a gente acabou de ver aqui agora do Rogério. Sobre o acompanhamento e a previsão da carga. Inicialmente, foram apresentados os fatos relevantes ocorridos durante o mês de março e que estão impactando o comportamento da carga ao longo do mês. Foram destacados pontos como temperaturas máximas e totais de precipitação observados nas capitais das regiões, reduções de consumo de consumidores livres da rede básica na região norte e principalmente os impactos relacionados às medidas restritivas de combate à propagação do Covid-19. Na sequência, foi apresentado o acompanhamento da carga verificado no período de janeiro a março de 2020. Para o mês de março, foram considerados os valores verificados até o dia 25 de março e mais a previsão para os dias restantes do mês. Contudo, essa estimativa para o mês em curso, quando comparada aos valores previstos inicialmente no PMO, sinalizam decréscimos no subsistema Sudeste Centro-Oeste de 8,2%, Sul 7,7%, Norte 2,5% e Nordeste 5,6%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e da previsão da carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo INS, incluindo aí a parcela ainda não coletada pelo CNOS.
Foram apresentadas também as premissas meteorológicas e as considerações especiais desse momento de pandemia que embasaram as previsões de carga consolidadas para os meses do horizonte do PMO vigente. Tendo em vista o pequeno histórico de dados verificados em relação ao período em questão, os resultados apontados pelos modelos de previsão utilizados pela área foram díspares, não sendo recomendados como balizadores para a tomada de decisão nesse momento. As projeções para os próximos 2 meses levaram em consideração, dentre outros fatores, uma análise realizada em função da variação média diária da carga dos últimos 3 anos para os meses de março, abril e maio. A partir daí, foi executada uma simulação utilizando os níveis de carga observados após as medidas de quarentena. Por fim, as previsões consolidadas para os meses de abril e maio de 20 por subsistema para o PMO de abril de 20 foram comparadas com os valores previstos do planejamento anual da operação energética 2020 e 2024. E o mês de abril foi também comparado com a previsão do PMO passado. Deixa eu só aproveitar aqui a dinâmica. Isso. Quando ele ainda era considerado o segundo mês do horizonte de previsão. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, foi realizada a apresentação aí pelo João Marco ontem, das principais alterações de limites elétricos para o PMO, para esse PMO. Pela Gerência Executiva de Programação, foram apresentados aí os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de março de 20, os dados de entrada do modelo de compra para o mês de abril, para a elaboração desse PMO, que é a apresentação que a Tamires fez ontem para a gente, e acompanhamento do modelo DC na programação diária, apresentação da Cândida. Essa primeira apresentação da PR foi pelo Vinícius ontem ainda também. Meteorologia. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de março sobre os sistemas meteorológicos que atuaram no mês de fevereiro e que resultou na ocorrência de anomalia positiva de precipitação nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e São Francisco. As demais bacias hidrográficas de interesse do SIM apresentaram anomalia negativa de chuva. As temperaturas máximas nas capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram próximas à média histórica, exceto em Porto Alegre, que permanece acima da média desde o mês de janeiro. A configuração de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ZACAS, sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste e sobre o estado da Bahia na primeira semana do mês de março, o de mais longa duração nesse período chuvoso, ocasionou totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, São Francisco, Tocantins e Parnaíba. Após o término desse episódio, a precipitação ocorreu em forma de pancadas nas bacias dos rios Tocantins e Parnaíba e na incremental a UHE Sobradinho, e as bacias hidrográficas localizadas nas regiões Sul e Sudeste apresentaram ausência de precipitação. Na segunda quinzena, 2 frentes frias atingiram o país, sendo que a primeira delas se deslocou pelo litoral da região Sul e Sudeste, ocasionando apenas chuvisco nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai e chuva fraca na cabeceira do rio Tietê. Diferente desse, o segundo sistema frontal avançou pela região Sul, ocasionando chuva fraca moderada nas bacias dos rios Uruguai e Iguaçu e na incremental a Itaipu, e pela região Sudeste, chegando ao litoral norte da Bahia. Ao avançar pela região Sudeste, ocasionou precipitação de fraca intensidade nas bacias dos rios Tietê e Grande, e de fraca a moderada nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins e Paranaíba. A geração eólica da região Nordeste e a fotovoltaica apresentaram valores mais baixos que o mês anterior em decorrência da atuação desses sistemas meteorológicos. Em relação às temperaturas máximas, Porto Alegre deve apresentar anomalia positiva no mês, enquanto as demais capitais da região Sul e Sudeste devem variar entre os valores médio e acima deste. Sobre hidrologia, do dia 26/3, ou seja, ontem, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foram apresentados os totais de precipitação ocorridos no período de 17 a 26 de março, destacando a atuação do sistema frontal nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, provocando chuva nas bacias do subsistema Sul e nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e trecho a montante da OHI Três Marias, na bacia do rio São Francisco, além de chuva isolada na bacia dos rios Tocantins e Xingu. A previsão dos modelos ETA 40 e GFS
ECMWF, para os próximos 10 dias, de 27 de março a 5 de abril de 2020, indica a atuação de um sistema de baixa pressão que se associa a um sistema frontal e deve provocar precipitação nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema e no trecho incremental a UHE Itaipu nos últimos 5 dias do período. Historicamente, o trimestre abril, maio e junho, o outono, se caracteriza pela transição entre o período mais quente e chuvoso para o período mais frio e seco em grande parte do país. A precipitação diminui consideravelmente nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste em relação aos meses de verão, enquanto nas bacias do subsistema Sul há um aumento relativo da precipitação. A temperatura diminui gradativamente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os campos de temperatura de superfície do mar, TSM, de radiação de onda longa, Hall, e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera são consistentes com uma situação de neutralidade em relação ao El Niño oscilação sul. A previsão de vários modelos numéricos indica a continuidade da condição de neutralidade durante o trimestre de abril, maio e junho de 2020. Foram apresentados os resultados dos hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP para a previsão da primeira semana operativa. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Itaipu, Três Marias, Queimado e Serra da Mesa. Adicionalmente, a PRH informou a todos que no mês de maio o modelo Previvá será substituído pelo modelo SMAP para os postos da bacia do Paranaíba a jusante de São Simão e para os postos da calha principal do Paraná a montante de Itaipu. Dessa maneira, a bacia do Paraná como um todo, incluindo seus 4 afluentes, terá modelagem chuva-vazão na primeira semana. Ainda nesse assunto, foi informado que houve uma revisão dos postos pluviométricos das bacias da incremental de Itaipu, contudo, para dar maior previsibilidade, nesse primeiro mês, eles terão seus pesos zerados, só passando a ser considerados na estimativa da chuva observada a partir do mês de maio. Também foi informado aos agentes que será disponibilizada uma nova versão das rotinas da geração da precipitação média por conjunto, que traz como melhoria a impressão dos pesos dos modelos para cada bacia. Foi ressaltado que não haverá mudança nos resultados, apenas a adição de mais um arquivo de saída. Finalmente, a PRH informou que não disponibilizará mais os arquivos de entrada dos modelos chuva-vazão no FTP do INS, visto que eles já são publicados no Sintegre, que é o canal oficial de informações com os agentes. No dia de hoje, então, dia 27, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de março de 2020 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de abril de 2020 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA a criticidade do subsistema Sul, que tem um fechamento de março previsto como o menor do histórico e o mês de abril previsto também o menor do histórico. Para o mês de maio de 2020, os cenários gerados foram agregados em 193 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 52% dos cenários gerados apresentam a ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, 62,3% dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 62,4% dos cenários, 62,4% dos cenários, né? Se encontra entre 50% e 90% da MLT. Para o subsistema Norte, 46% dos cenários gerados estão entre 110% e 150% da MLT. Nos assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de abril de 2020 para o sistema brasileiro é de 10.628 megawatts. Em seguida, temos uma parte da ata que vai ficando como histórico, né? Depois a gente, quando publicar a ata, vocês podem ler com a devida calma. Ainda em assuntos gerais, né? Uma atualização em relação às atas dos meses anteriores, né? Que as solicitações para o mês de abril foram encaminhadas aos agentes através da ata de reunião de coordenação de manutenção para esse PMO, e
acredito que de novidade com relação a esse PMO na ata, em assuntos gerais, era isso. Eu vou parar o compartilhamento, a gente faz novamente aquela pausa de 5 minutos para que alguém que tem interesse colocar algum tópico na ata, fica à vontade, a gente aguarda, e quando a gente voltar, então, a gente faz, se tiver alguma observação, a gente insere na ata, se não, a gente volta, então, para o encerramento dessa reunião do PMO. Tá? Voltamos em instantes, muito obrigado por enquanto. Retomamos, então, a nossa apresentação para esse último bloco do PMO de abril de 2020, nesse seu segundo dia. Antes das considerações sobre a ata, surgiram algumas perguntas que a gente vai tentar esclarecê-las aqui o máximo na medida do possível. Só eu vou fazer também um necessário esclarecimento para o Alessandro, lá da Petrobras. Quando eu falei, Alessandro, que é sobre aquela sua pergunta sobre a inflexibilidade semanal, que a Cândida fez a apresentação ontem, e eu disse que estava publicado, sim, foi publicado, só que ela não foi publicado junto com as demais apresentações do PMO, no que eu peço desculpas. Ela estava publicada junto ao material do curto prazo. A gente já está corrigindo isso para colocar também junto ao material que foi disponibilizado especificamente no PMO, tá bom? Então, vamos às perguntas, antes das considerações para a ata. O Alessandro tinha feito uma outra consideração também, sobre se a programação do NS está com o conceito de que não podemos alterar a geração no pós-D100. O Vinícius juntou-se a nós agora pela manhã. Vinícius, fica à vontade. Obrigado, Juliano. Então, respondendo aí essa pergunta do Alessandro, realmente, após a execução do D100, na etapa de pós-D100, de consolidação da programação diária, nós não alteramos o despacho térmico estabelecido pelo D100, exceto nas seguintes situações: quando nós temos a identificação de alguma restrição elétrica que não tenha sido tratada no D100, que nós precisamos contemplá-la na programação. Então, em algumas situações tem acontecido um despacho térmico para restrição elétrica. E também, mais aí por parte do agente no pós-D100, caso tenha alguma geração térmica por unit commitment, que uma restrição operativa que o agente queira flexibilizar, isso pode ser alterado também. Agora, aqueles despachos por ordem de mérito, eles permanecem na etapa do pós-D100. Ok, Vinícius, obrigado. Vamos a mais algumas perguntas que surgiram ainda agora. Luciano Contim de Furnas pergunta para o Fausto, que também juntou-se a nós agora. Ontem, Fausto, você informou sobre a possibilidade do ONS, EPS, ECE decidirem por publicar ainda hoje a carga da próxima revisão do quadrimestral do PEN, que será usada no próximo PMO de maio de 2020. Ele pergunta se essa decisão já está tomada, se ainda poderá ser decidido isso hoje, ou se já foi definido que somente será publicada na próxima segunda ou terça-feira. Fausto. Bom dia a todos, bom dia, Juliano. Como eu falei ontem, do ponto de vista técnico, está encerrada, né? Nós estamos agora, já passamos para os nossos diretores e, evidentemente, esperamos aí só o ok final. Acredito que não deve ter nenhuma consideração a mais em relação aos números que já foram definidos, tendo em vista que eles, de certa forma, já vinham acompanhando. A nossa expectativa é que se divulgue de hoje a partir das 3 horas da tarde. Consulte o site tanto do ONS quanto da EPE quanto da CE, conjuntamente, como sempre fazemos. Então, a partir das 3 horas da tarde, deve estar divulgado, sim. Se por acaso não ocorrer algum imprevisto e não possa ocorrer hoje, segunda-feira é o prazo final que nós temos para divulgar. Mas estamos trabalhando com esse horário, a data hoje, o horário a partir das 3 horas da tarde. Ok, Fausto, obrigado. Uma outra pergunta para o pessoal do médio prazo,
que o Nestor também juntou-se a nós agora para responder essa pergunta, a Daniela Novato, da Matrix. Nestor, ela pergunta, ela nos diz que ela estava dando uma olhada no deck do New Wave e ela percebeu que o arquivo re.dat veio sem a restrição de defluência de Três Marias. Ela gostaria de entender o porquê essa restrição não foi considerada. Bom dia, Juliano. Eu cheguei na apresentação de ontem comentar os valores, né, sobre a restrição que seria usada para Três Marias, mas a defluência de 2.500 metros cúbicos por segundo leva a uma geração, né, de restrição para a usina acima dos 1.000 megawatts. Sabendo que o arquivo REDAT ele faz uma restrição na potência disponível da usina, né, então ele restringe a geração daquela usina, esses 1.000 watts, esses 1.000 mega estão muito acima do que ele tem instalado lá, que são em torno de 400 mega. Essa restrição, eu cheguei a apresentar o valor, mas ela estaria completamente inativa dentro do modelo New Wave. Então, a gente, por questão de não colocar uma restrição inócua, né, no sistema, nós retiramos. E, na verdade, a gente já pretende aí para os próximos informes, né, quando acontecer essa situação com Três Marias, de ter uma vazão acima do turbinamento máximo da usina, né, a gente passar a fazer como faz com outras usinas também, de colocar que a restrição não será representada. Mas, nesse caso, ela realmente saiu no informe, né, como 2.500 metros cúbicos por segundo, a restrição. Ela convertida para geração dá um valor acima de 1.000 megawatts, que é bem além da potência da que a usina pode fornecer. Então, é por essa razão que foi retirada essa restrição. Obrigado, Nestor, pelo esclarecimento da dúvida. Sobre as dúvidas que surgiram aí nesse nosso último intervalo, acho que respondemos todas. Dos comentários, especificamente para a ata, tivemos aí contribuições do Leandro Nassif, da Copel GIT. O Leandro pediu para a gente manter o comentário da Copel da ata do mês passado, onde ele se refere sobre a situação energética da região sul. Por favor, manter o mesmo comentário da ata do mês passado. Ok, Leandro, a gente vai manter. O Alessandro também, lá da Petrobras, pediu para a gente incluir o seguinte texto na ata, que o agente Petrobras solicita que sejam informados no campo observações do PDP Web, o nome do programador do dia e horário de fechamento da programação. É importante estar registrado para o acesso gerencial dos horários da programação. Ok, Alessandro? Essa pergunta acho que foi realizada ainda ontem. Para a Cândida, a gente coloca na ata e a gente também pega uma resposta também da PRD sobre esse assunto. Eu vou dar a última atualizada aqui. Não temos mais nada. A ata, como a gente não vai ter aquela parte das assinaturas por motivos óbvios, né, que estamos todos remotos, a gente vai incluir esses comentários aí logo a seguir, e a gente publica ela junto com o restante do material, com as apresentações de hoje também, para que vocês possam conferir e dar uma olhada em todo o material disponibilizado hoje ao longo do dia. De nossa parte, eu agradeço mais uma vez a vocês que nos assistiram ontem e hoje, a compreensão por eventuais problemas técnicos que esse tipo de transmissão às vezes acarretam, então muito obrigado pela compreensão. Temos certeza que nós levamos todo o conteúdo que vocês estão acostumados a receber da gente com a mesma qualidade, e por isso também agradeço aos profissionais do ONS que fizeram com que isso tudo fosse possível, e o das empresas envolvidas que também facilitaram e muito que nós levássemos até vocês todo o material que foi apresentado. Também nós tivemos aí ao longo do dia, de ontem e hoje, também não comentei, mas um agradecimento de uma parte de vocês, dando os parabéns para o ONS. Eu agradeço, e eu participo,
esse agradecimento de vocês para toda a equipe do INS que viabilizou essa apresentação, tanto a de ontem como a de hoje. Faço um último lembrete, que eu já trouxe ontem no fechamento, a apresentação da programação semanal da operação. Ela retorna aí normalmente a partir da próxima sexta-feira. Nessa sexta nós não temos, justamente porque a gente já tem esse fórum para a nossa discussão no PMO, então na próxima sexta-feira a gente retoma as apresentações semanais da programação da operação. Muito provavelmente, fiquem atentos aí aos nossos comunicados, muito provavelmente nesse mesmo formato, com as apresentações sendo realizadas de forma remota, com a participação de vocês pelo fórum, como vocês já estão acostumados no que diz respeito a essas apresentações semanais. De minha parte, eu encerro, agradeço mais uma vez a participação de todos e a gente se vê na próxima reunião do PMO, então. Um abraço a todos, boa tarde e se cuidem.